é o que leva a gente o Tucídides, ele dá essa resposta. Ele diz que as nações, o ser humano entra em guerra por 3 motivos. Interesses, e aí pode ser interesse econômico, interesses variados. Uhum. Medo e honra. E honra é curioso, porque honra tem a ver com cultura. Uhum. Culturas de honra, sociedades de honra, elas são sociedades baseadas na ideia de que você ser desonrado é uma ofensa tão mortal que você não pode aceitar aquilo. E a gente pode fazer uma distinção entre sociedades de honra e sociedades de dignidade. Uma sociedade de dignidade diz que sua dignidade humana vem do fato de você ser humano. Uhum. E não do fato de você preservar a honra ou um papel dentro do seu grupo. Ela é o oposto da sociedade de honra. E ela é a sociedade moderna democrática. Uhum. E ela parte da premissa seguinte: existe um Estado de Direito, você não precisa provar a sua honra, ninguém tira a sua honra, mas se ferirem a justiça, o Estado, as regras, elas vêm e resolvem aquilo. Numa sociedade de honra, não é isso que acontece. Você tem que ir lá e resolver teu problema. E afirmar a sua honra. Porque senão você foi humilhado. E se você foi humilhado, você perdeu o seu papel. E a sociedade de honra, ela também tem uma pressão colocada pela mulher. As mulheres esperam e ajudam a reforçar a ideia de que você tem que preservar a sua honra. Uma sociedade de honra ela é muito mais suscetível à violência. Uma ofensa pessoal a você pode ser uma ofensa verbal minha pode ser uma ofensa à sua honra. E você não vai levar aquele desaforo, porque desonra quem você é, desonra a sua família, desonra a sua tribo, o seu clã, a sua história. E isso tem um peso muito grande em quem você é. Tem um exemplo que a gente pode, assim, corriqueiro, que explica isso. Lembra na Copa, final da Copa do Mundo, França e Itália. Lembra do Materazzi, o jogador italiano que ficou provocando o Zidane. E o que o Zidane fez? Deu-lhe um cabeçadão. Isso. E depois a gente foi saber por que ele deu a cabeçada. O Zidane foi expulso, cartão vermelho, e, a França perdeu a Copa e o cara se aposentou sem ganhar a Copa porque ele foi expulso e foi expulso no último jogo da vida dele. Por que ele fez isso? Porque o jogador italiano, fugiu o nome dele, ofendeu, xingou a irmã dele. E aquilo era uma desonra para ele. E ele não estava preocupado em acabar com a carreira dele daquele jeito, porque a questão da honra valia mais. A família dele é de argelianos que vieram. Ele morava num subúrbio, numa cidade urbana, Marseille, na França. Cresceu ali, numa cultura de honra, numa sociedade de honra. E a mãe dele deu uma entrevista depois e falou assim: bom, a gente não ficou feliz, né? Que ele, no último jogo da vida dele, perdeu a Copa e saiu do jogo com expulso. Mas, pelo menos, defendeu a ele honra. preservou a honra da nossa família. Entendi. E assim, então, a honra pode te levar. É que nós, no mundo ocidental e na nossa cultura, é totalmente inconcebível a noção de honra. Mas existem muitas sociedades no mundo que ainda são governadas ou conduzidas pela ideia da honra. Entendi. E essa é uma das razões que leva à guerra. Isso. E, cara, rapidinho, o que tu falou aí rapidamente que de um